Driblando a Dor, de Luiz Sérgio por Irene Pacheco Machado. Fique agora com o capítulo 10, A Cobaia do Mundo Inferior. No momento em que escrevo estas linhas, ainda tenho, bem vivas em minha mente, as fisionomias dos espíritos de todos os profissionais que viviam na cidade das trevas. Todos aqueles que abusaram da fé do próximo, usufruindo dinheiro e bens materiais, até o político mau caráter. A cidade, apesar de possuir aura escura e o ar pesado, não era muito feia. Era cercada por crateras repletas de espíritos que nos lembravam os retirantes, entretanto em estado muito pior. No olhar, o desespero, o ódio e a dor. Lilian segurou-me bem forte o braço. Calma, menina, a luz divina nos protege. Nesse momento, Enoque parecia uma águia, tal seu porte majestoso, como um anjo a nos proteger. Sua aura espiritual assemelhava-se a uma antena que captava as energias do alto, que até nós chegavam como raios de vários matizes. Fixei tanto meu olhar no amigo que ele, notando, falou-me: É isso, Luiz Sérgio. A besta do Apocalipse tem a pretensão de dominar a terra e para isso conta com a ajuda poderosa dos encarnados sem Cristo, os apegados aos bens temporais. Estava curioso para saber por que na cidade havia aquele abismo repleto de irmãos dementados quando vi que íamos para lá. Ao chegarmos, ouvimos uivos e sentimos forte odor que quase nos desequilibravam. Os irmãos, com a nossa chegada, buscavam uns aos outros, abraçavam-se em desespero, pensando que íamos maltratá-los. Raito e Procópio davam-lhes passes. Sadu emitia uma luz translúcida do centro de força coronário, assim como Samita e Carlos. Dirigia àqueles sofredores um olhar de amor, mas eles nem perceberam, tal o pânico. Nisso, juntou-se a nós outra equipe de socorro, os Mensageiros da Paz, tendo o Okage à sua frente. Com que velocidade iam apartando os doentes e os retirando dali. Aqui não existem grades? Perguntei. Observe-os, disse Karina. Não há necessidade das grades. Eles estão hipnotizados. Graças a Deus, falei. E assim, Okage e os mensageiros iam recolhendo da cidade maldita os doentes do espírito. Abdu, que passava por mim, falou: Por que vocês estão parados? Levem-nos até o comboio. Não esperamos segunda ordem, corremos ao trabalho. Só aí notei que o comboio divino já esperava pelos sofridos. Perguntei ao Abdu: Somente o pessoal desse lado será socorrido? Oco é socorrido? Sim, eles são bagaços já chupados. O caldo já foi retirado. Eles não saem daqui porque temem um abandono. Julgam que podem entrar na cidade e lá viver. Às vezes o conseguem, mas são sempre expulsos. Por que os mensageiros não vêm aqui com maior frequência para salvá-los? Por que Deus não faz alguma coisa? Simplesmente porque Deus é bom e deu a cada um a fatia da escolha. Mas eles estão doentes. Nós estamos aqui, Sérgio, assim como outras equipes. Eles nunca serão desamparados. E aqueles outros que vimos com muito melhor aspecto? Desencarnaram recentemente e são ansiosamente esperados. São os aviõezinhos. Eles trazem ainda os fluidos da vida. Todos se suicidaram, consciente ou inconscientemente. Não brinque. Então eles são as canas que logo serão transformadas em bagaço? Sim, a organização não dispõe de muitos aparelhos de sugação. Por isso eles ficam na espera, aguardando a vez. E esperam muito? Não, cerca de 72 horas somente. Logo estarão nesta ala. Agora entendo. Os socorristas limpam o vale onde lhes jogam os mortos estropiados. Isso mesmo. Eles sabem que são os mensageiros da paz que operam a limpeza da área? Perguntei a Enoque.
Sabem sim, mas até eles respeitam Okage, Honor e Abdu. O quê? Não entendi. Eles gostam de Okage, Honor e Abdu? Gostar não seria o termo. Os trevosos admiram a coragem e a humildade desses espíritos e se curvam de pavor. Por isso fingem que não presenciam o socorro. Confesso que não estou entendendo. Ele não se preocupou em me dar mais explicações, mas eu compreendi. Okage, Honor e Abdu são espíritos que jamais violentaram alguém, mesmo diante do pior criminoso. Acredito que Okage tem por eles amor e respeito. Nos olhos de Okage não existem as sombras da crítica, do medo ou do ódio. Ele possui o olhar da paz. Não seria mais fácil retirar os aviões de transporte? Inquiriu Lilian. Se mexermos em preciosa carga, receberemos chumbo grosso, e ainda não é hora de atacar, respondeu Enoque. Quando Lilian perguntou, enderecei minha atenção aos pavilhões, ou melhor, aos núcleos de armazenamento, e vi garotos ali também confinados, espíritos completamente dementados. Acerquei-me de Okage e interroguei. O irmão está trabalhando sempre aqui? Não só aqui, mas em todos os lugares onde a violência se faz presente. Abraçara-se Okage a dois espíritos completamente alucinados e os levava para o comboio. Aquela figura simples, mas humilde, emocionava-me. Pensei, como Deus deve sentir-se feliz por ter criado semelhante ser. A dignidade desse homem inundou-lhe o ser e transbordou em direção a toda a humanidade do século XX. Felizes somos pelos Okages da vida, luz que dissipa as trevas da violência. Bendito seja, amigo. Ele se virou e sacudiu a cabeça. Os dois espíritos talvez nem soubessem que estavam sendo amparados por uma grande e sublime alma. Trabalhamos muito ali. Ao término, despedimos-nos da equipe e Honor prometeu a Raito uma grande ajuda. Dirigimos-nos ao reservatório energético, onde encontramos espíritos recém-desencarnados. Aí sim, vi várias equipes de guarda da Faculdade de Maria. Não só os queridos lanceiros, mas até o Dr. Nage. Percebemos que naquele local, o engenheiro falido da terra tivera competência para construir uma verdadeira obra-prima, os departamentos de pesquisa. Nage, então, aproximou-se de nós e falou: Enoque, os meninos precisam refazer sua proteção. Já vou providenciar isso. Nossa capa fluídica já se desfazia e logo seríamos vistos como tarefeiros de Jesus. Afastamo-nos um pouco e dois espíritos do grupo do médico Nage nos ofertaram os fluidos necessários para continuarmos ocultos dos nossos adversários. Agora vamos até ali na sala 13, disse Nage. Ninguém pode sequer imaginar o que armazenava aquele departamento de pesquisa. Algo indescritível. Os mais poderosos aparelhos científicos. Alguns médicos trevosos examinavam uma jovem recém-desencarnada por overdose de cocaína, aos 16 anos de idade. Parecia que o físico, também examinado na mesma hora, encontrava-se na espiritualidade, mas não. Por este, vale estar bem perto da Terra é fácil. Com aparelhos, acompanhar ou examinar o físico, mesmo com o espírito deste lado, explicou-me Sadu. Invisíveis aos olhos dos trevosos, assistíamos junto à equipe de Nage ao trabalho deles no corpo físico da garota. Os órgãos sexuais da jovem eram minuciosamente observados e examinados por aqueles espíritos. Ela parecia dormir e eles buscavam o esperma que encontraram bem vivo, pois a garota tivera relação sexual antes do coquetel de tóxico. Coletaram o óvulo inseminado com o esperma e este, já fecundado, foi retirado e mantido num recipiente. Dentro dele colocaram um líquido, que dividiu o óvulo, transformado agora em várias células. O embrião foi envolvido por uma substância gelatinosa. Notamos que a garota levara horas e horas para desencarnar, e mesmo desencarnada, a equipe trevosa mantivera o embrião com vida.
Continuaram a trabalhar no embrião e percebemos que conseguiram o que buscavam. Sorriram muito felizes. Perguntei a Nage: por que mantêm o embrião com vida? O que desejam? Luiz Sérgio, as organizações estão querendo colocar espíritos trevosos na Terra, encarnações clandestinas. O quê? Está brincando? É verdade. Eles estão buscando as orgias do sexo e estudando um meio de fecundar os óvulos das mulheres que praticam sexo por esporte. Senti-me apavorado. Então todo esse trabalho visava povoar o planeta com seres sem Cristo. Não basta o inferno em que está a Terra? Assaltos, drogas, sexo, prostituição, miséria? É, mas eles, por vaidade, querem criar seres. Olhamos o corpo físico da garota sendo projetado até o departamento e presenciamos ali na Terra uma verdadeira equipe médica fazendo o trabalho. Esse embrião que eles mantêm vivo no vidro, o que será dele? Vão implantar em um útero, porque acho que se ele ficar ali morrerá. O embrião pode durar até 3 dias, tempo suficiente para realizarem o que desejam. Nage, se for implantado no útero de outra mulher, a organização alcançará o seu objetivo. Tem razão. A gravidez dessa garota foi programada e isto já foi explicado no livro do Lírios Colhidos. O sinal foi dado e a menina apta a engravidar viu germinar no seu corpo a semente. Esse espírito pode ser bom. O que vai adiantar para os trevosos implantarem em outro útero este embrião? No momento, eles estão em experiência e tentam manter vivos os recém-fecundados óvulos, porque desejam colocar alguns espíritos da organização deles na Terra. De há muito tentam fazer esse trabalho e só têm fracassado. Hoje assistimos a esta operação e podemos ver que eles contam com pessoas bastante capacitadas. Por que Deus não interfere nesse caso? É triste demais, minha gente, falou Lilian. O corpo espiritual da garota não somente foi examinado, como também vampirizado pelos espíritos que o estavam examinando. Felizes conversaram com a sua equipe no plano físico. O chefe da organização desencarnada deu as ordens. Conservem o embrião. Procurem uma garota com a mesma idade, mas não tão doidona, e façam um implante. O médico que estava na Terra perguntou: mas para que conservar o embrião se ele não é dos nossos? Simplesmente recordo que esse é um ato experimental. Se der certo, logo os nossos estarão voltando sem precisar dos elucidadores da mente. Temos dificuldade de encarnar. Para isso, precisamos pedir ajuda, sermos curados, evangelizados, para só então voltarmos. Agora não. Teremos o nosso próprio departamento reencarnatório. Grandes e valiosos cientistas materialistas que engrossarão nosso núcleo de trabalho. Então podemos implantar este embrião em qualquer garota? Sim, e vamos esperar os acontecimentos. Enoque permanecia imóvel, como se vivendo nos dois planos. O perispírito da garota ali na espiritualidade, enquanto o físico, abraçado ao duplo, permanecia no banheiro de uma rica mansão. Atentos ao telão de que se serviam os cientistas, vimos a garota ser socorrida pelos familiares e chegar ao hospital. Pensei, agora vão ver que ela está grávida. Luiz Sérgio, ninguém vai notar. Recorde que são horas apenas vividas pelo embrião. Por mais que a sede trevosa da espiritualidade fizesse para apagar a cena terráquea, Sara a mantinha ligada para os nossos estudos, e assim mostrava o corpo ser retirado do local do desencarne. Apesar de estar no mundo espiritual, a jovem sentia a necrópsia e gemia de dor. A matéria que sucumbira era violentada por dependentes desencarnados do sexo e da droga. O espírito, que tinha o perispírito como veste, debatia-se nas penosas sensações do físico. Que podemos fazer? Nada. Vamos ficar aqui para acompanhar o embrião com a equipe terráquea. Não seria melhor descermos até o plano físico e buscar a turma? Não, torna-se difícil encontrá-los. E depois, aqui os aparelhos irão nos ajudar muito.
Ficamos. A garota, depois de vampirizada, foi jogada para o Vale da Dor e a equipe trevosa encarnada já se preparava para fazer o implante. Por mais que me esforçasse, não conseguia ficar calmo. Em um determinado local, a festa corria solta, os jovens completamente enlouquecidos. Garotas sem roupas viviam a orgia do sexo e da droga. Foi aí que a equipe julgou ser o momento exato para implantar o embrião. A garota, que aqui vamos chamar de Joana, morena, olhos verdes, na noite anterior tinha tido uma relação sexual, sem os cuidados necessários para não engravidar. Estava ali com o namorado numa boa, fazendo sexo e se drogando. A equipe do senhor já estava também a postos para a fecundação, porquanto o alarme havia soado e os espermatozoides tinham sido separados pelo próprio organismo da mãe e vigiados pelos espíritos da equipe reencarnatória. Agora estava chegando a hora da ligação espiritual, isto é, de colocar no óvulo a luz da vida. Por sua vez, a equipe trevosa já estava com o embrião pronto para ser implantado. Oana adormeceu no tapete da casa e, sofrendo um torpor, deu condição da equipe de Jesus aproximar-se, mas imediatamente retirar-se. A garota, mesmo dormindo, era usada pelo namorado e outros rapazes. Os trevosos, olhando o painel do departamento, riram satisfeitos, pois a sua equipe conseguira implantar um embrião no útero de Oana. Todos nós, calados, presenciamos a falta de respeito humano. Oana despertou assustada e chorava, tentando livrar-se dos caras, pois ela amava o namorado, e este, impassível, sob efeito da droga, nem se importou com o que estava ocorrendo. Ela se levantou e correu, procurando a porta de saída. A equipe de Jesus retirou-se em silêncio. Não aguentei. Por que eles não a ajudaram? Eles não são lanceiros, disse-me o querido Nari, um dos componentes da equipe. E você aqui, amigo? Ele sorriu, e assim Oana ganhou a rua, sendo logo protegida pelos raiozinhos de sol. Sorri. Puxa, já estava sem fôlego. Eles só levavam a melhor. Pablo, Ricardo, Olegário e outros meninos que nos estavam ajudando na terra acercaram-se de Joana e a protegeram dos trevosos. O painel começou a falhar, por interferência de Nage e Dayal, que sorriram satisfeitos. Logo, Ana chegava a casa. Os pais não se encontravam e ela, bastante drogada, jogou-se na cama. Embora precariamente, o projetor mostrava o embrião se alojando no corpo materno. É, disse Nage, vai dar certo. E aí a genética vai para longe. Oana terá um filho que nada tem de si. Ainda desolados, comentando os fatos ocorridos, anunciou-se a primeira rejeição. Oana vomitava e todo o corpo tremia. O irmão a levou para um hospital e o fluxo menstrual apareceu, para satisfação nossa e desespero dos trevosos. A equipe da encarnação prestou assistência a Oana, entrando no caso o Dr. Bezerra de Menezes, que com amor socorreu o feto, levando-o para o reino de Jesus, para a maternidade do plano maior. Oana sofria uma crise hemorrágica, dado aos inúmeros excessos daquela noite. Mal sabiam os seus pais que ela havia abortado um filho que não era seu. Complicado, hein, gente? Mais que complicado, loucura mesmo. Julgavam os médicos que ela havia sido estrupada, mas nós sabíamos muito mais. Ela fora uma cobaia do mundo inferior, socorrida a tempo pelos Espíritos de Deus. Que assim seja, graças a Deus.